Nas profundezas das páginas mais sombrias da Bíblia, esconde-se uma criatura tão monstruosa que até Deus a descreve com um temor reverente. Seu nome é Leviatã, não um simples monstro marinho, mas a encarnação do caos primordial, uma força tão antiga quanto a própria criação. Ele não é uma lenda, ele não é um mito, ele é uma presença real nas Escrituras, uma entidade cujo poder é tão avassalador que desafia a própria ordem divina. E o mais aterrorizante, sua aparição pode não estar confinada ao passado. E se ele estiver se agitando novamente nas profundezas, pronto para emergir para causar desordem em todo o planeta? Vários sinais, como catástrofes e aparições de peixes misteriosos, como o peixe-diabo negro, vêm gerando teorias sobre o reaparecimento do Leviatã. No livro de Jó, Deus revela detalhes horripilantes sobre o Leviatã, como se estivesse advertindo a humanidade sobre algo além da compreensão mortal. Sua pele é uma armadura impenetrável, tão resistente que nem espadas nem lanças podem feri-la. Seus dentes são fileiras de punhais afiados, capazes de esmagar ossos como se fossem gravetos. Das suas narinas sai fumaça, como uma fornalha ardente, e seu hálito incendeia carvões. Ele não teme o ferro, nem o fogo, nem a força humana. Ele é, nas próprias palavras de Deus, rei sobre todos os filhos da soberba. Jó 41, versículo 34. Este não é um animal, é uma manifestação do indomável, uma entidade que personifica a desordem absoluta. Mas aqui está o mistério mais perturbador. O Leviatã não é apenas uma relíquia do passado. Em Isaías 27, versículo 1, há uma profecia arrepiante. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Por que Deus mencionaria um confronto futuro com a besta se ela já tivesse sido destruída? Alguns teólogos acreditam que o Leviatã é uma força adormecida, uma representação do mal cósmico que será liberada nos últimos dias. Será que seu retorno marcaria o início do caos final, a batalha decisiva entre a ordem divina e o abismo? Há quem veja sinais nas catástrofes naturais, nas guerras inexplicáveis, no aumento do mal no mundo. Seriam esses os primeiros indícios de que o Leviatã está se mexendo nas trevas, pronto para romper a superfície? Se ele voltar, não virá sozinho. Virá como um presságio do Apocalipse, um aviso de que o tempo do juízo final está próximo. A questão não é se ele pode retornar, mas quando, e o que restará da humanidade quando ele surgir das profundezas para desafiar o próprio céu. Você está preparado para enfrentar a verdade por trás do Leviatã? Porque uma coisa é certa: quando ele se manifestar, não haverá mais lugar para dúvidas. Apenas o caos. E a escolha final entre a salvação ou a ruína. Algo terrível parece estar emergindo das profundezas do mundo. Um mal ancestral que se agita nas sombras e começa a revelar sua presença. Você pode não perceber, mas os sinais estão por toda parte. Criaturas bizarras vindas do fundo do oceano, catástrofes climáticas cada vez mais brutais, um colapso iminente da ordem global e uma guerra espiritual travada em silêncio. Será coincidência ou uma profecia se cumprindo? O Leviatã, a criatura do caos mencionada nas Escrituras, pode estar despertando. E se ele já estiver aqui? Os oceanos que por milênios guardaram seus mistérios nas profundezas inexploradas, começaram a cuspir à superfície horrores que a humanidade nunca deveria ter visto. Nos últimos anos, uma série incomum de descobertas macabras vem perturbando comunidades costeiras e deixando a comunidade científica em estado de alerta. Não se trata mais de casos isolados, mas de um padrão perturbador que se repete em todos os cantos do globo, como se as portas do abismo estivessem se abrindo lentamente. Nas praias da Califórnia,
Pescadores encontraram o que parecia ser uma aberração saída diretamente dos pesadelos mais sombrios. Um peixe-diabo negro, Melanocetus johnsoni, com quase 1 metro de comprimento, seu corpo disforme marcado por protuberâncias carnosas e uma boca desproporcional repleta de dentes afiados, como agulhas. O que torna esse achado particularmente perturbador é que essa criatura normalmente habita profundidades superiores a 3.000 metros, em um ambiente onde a pressão esmagaria um ser humano instantaneamente. Sua aparição na superfície, ainda viva e lutando contra os pescadores com uma força sobrenatural, deixou testemunhas em estado de choque. Mas os horrores não param por aí. Nas Filipinas, um tubarão-duende, Mitsukurina ovstoni, foi capturado acidentalmente por uma equipe de pesca comercial. Com seu focinho alongado que lembra um bico demoníaco, mandíbula protrátil cheia de dentes em forma de punhal e uma pele rosada quase translúcida que revelava veias pulsantes, a criatura parecia ter saído diretamente da era dos dinossauros. O que, biologicamente falando, não está longe da verdade. Os pescadores relataram que o animal, mesmo fora d'água, emitia um som gutural que os fez recuar em terror instintivo. A costa do Japão tem sido particularmente afetada por esses fenômenos inexplicáveis. Peixes-remo, Regalecus glesne, tradicionalmente vistos como prenúncios de terremotos na cultura local, estão aparecendo em números sem precedentes. Alguns exemplares medindo mais de 7 metros de comprimento foram encontrados mortos em praias, seus corpos serpentinos marcados por estranhas queimaduras circulares que os biólogos não conseguem explicar. Os pescadores mais antigos da região falam em mensageiros do Palácio do Dragão, advertindo que o mar está inquieto como nunca antes visto em suas vidas. Relatos ainda mais perturbadores vêm de submarinos de pesquisa e plataformas petrolíferas em alto mar. Sonares têm detectado massas colossais se movendo nas fossas abissais, criaturas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida. Em um incidente documentado no Mar dos Sargassos, um veículo operado remotamente, ROV, capturou imagens de algo que os operadores descreveram como uma parede viva de carne e escamas, que se estendia além do alcance das luzes do equipamento. A filmagem, supostamente confiscada pela Marinha de um país não identificado, mostra o que parecem ser olhos, dezenas deles, do tamanho de pratos, refletindo a luz como espelhos antes que a transmissão fosse abruptamente interrompida. Nas águas geladas da Noruega, mergulhadores que inspecionavam cabos submarinos relataram ter visto formas humanoides pálidas que os observavam da escuridão antes de desaparecerem com movimentos impossivelmente rápidos. Um deles, em entrevista anônima, descreveu ter visto uma cidade de estruturas não humanas a mais de 500 metros de profundidade, iluminada por uma fosforescência azulada que pulsava como se estivesse viva. O que torna esses eventos particularmente alarmantes é a frequência com que estão ocorrendo. Onde antes eram registros isolados a cada década, agora temos múltiplos relatos mensais. Os oceanógrafos mais corajosos admitem em off que algo fundamental está mudando no equilíbrio das profundezas oceânicas. Os padrões migratórios de criaturas abissais estão se alterando de forma caótica, como se algo as estivesse expulsando de seus habitats naturais. Enquanto isso, nas comunidades costeiras, os pescadores mais velhos contam histórias de redes que voltam vazias, não por falta de peixes, mas porque foram cortadas limpas, como por uma faca gigante. Barcos desaparecem sem deixar vestígios em dias de mar calmo. Mergulhadores experientes recusam-se a trabalhar em certas áreas, falando em uma escuridão que respira e um frio que queima, em águas que deveriam ser tropicais. Os governos tentam abafar esses relatos, classificando-os como fenômenos naturais ou alucinações coletivas. Mas os sinais estão se tornando grandes demais para ignorar. Nas últimas semanas, satélites registraram o que parecem ser
manchas escuras se espalhando pelo fundo do oceano, algumas do tamanho de pequenos países, que aparecem e desaparecem sem explicação. O que quer que esteja acontecendo nas profundezas, uma coisa é certa: o mar não é mais o que costumava ser. E o que ele está revelando pode ser apenas a ponta de um iceberg de horrores muito mais antigos e muito mais profundos do que podemos imaginar. As criaturas que estão emergindo são apenas os arautos de algo maior, algo que está acordando após eras de sono. E quando ele emergir completamente, talvez descubramos que os mitos antigos sobre monstros marinhos eram menos lendas e mais advertências. Essas não são aparições isoladas. Elas coincidem com um momento em que a natureza está fora de controle. A Terra tem sido palco de desastres climáticos cada vez mais violentos e inexplicáveis. Ondas de calor devastam regiões inteiras, incendiando florestas e transformando cidades em fornalhas. O aumento das tempestades tropicais e furacões assombra populações inteiras, trazendo destruição e morte. Em 2024, um super tufão atingiu as Filipinas, deixando um rastro de destruição sem precedentes. Ondas quadradas, um fenômeno raríssimo, foram registradas em vários oceanos, levantando teorias de que algo anormal estava mexendo com as correntes marinhas. E o derretimento das calotas polares continua acelerando, ameaçando engolir cidades costeiras inteiras. A ciência pode tentar explicar, mas a verdade é que nunca houve um período de tamanha fúria climática na história moderna. Enquanto as águas se agitam e a terra queima, a sociedade também desmorona. O caos político e social se espalha como um vírus, dividindo nações e levando a humanidade a um estado de desespero. Conflitos armados ameaçam escalar para algo muito pior, como se estivéssemos à beira de uma guerra global definitiva. A economia mundial está cada vez mais instável, com o colapso financeiro espreitando a cada crise. As potências mundiais se estranham, alianças se desmancham, enquanto o medo e a desconfiança tomam conta dos povos. Há uma sensação inegável de que estamos caminhando para um ponto de não retorno. Mas o que assusta ainda mais é a guerra silenciosa que se desenrola por trás de tudo isso. Há uma batalha espiritual acontecendo, invisível aos olhos da maioria. O bem e o mal estão travando um embate brutal, e suas consequências já podem ser sentidas. O mundo está se afastando de valores que o mantiveram unido por séculos, e a decadência moral cresce de maneira assustadora. O desespero e a violência se espalham como uma praga, alimentando uma força obscura que ganha poder a cada dia. Estamos nos tornando escravos de um sistema caótico, incapazes de enxergar que somos peças em um jogo muito maior. O Leviatã, descrito nas Escrituras como o próprio caos primordial, parece estar se manifestando. Ele não é apenas uma criatura mitológica. É o símbolo de uma força que sempre esteve presente, esperando o momento certo para se erguer. E se esse momento for agora? E se tudo o que estamos vendo for a prova de que ele já está entre nós? As profecias alertam que ele trará destruição antes do fim. E nós? Estamos prontos para enfrentar essa tempestade ou seremos apenas vítimas do caos que se aproxima? Os sinais estão por toda parte, clamando para serem vistos. Mas a verdadeira questão é: você está prestando atenção? Imagine por um momento uma terra tomada pelo caos. O clima fora de controle, oceanos se rebelando contra as costas e a humanidade sendo desmoronada por uma força que não compreende, mas que sente em seus ossos. Uma força que desafia a ordem e a razão. Uma força que vem das profundezas do mar. Uma força primitiva, de dimensões tão vastas que ninguém seria capaz de deter. O Leviatã. Mas o que acontecerá no mundo caso essa criatura, essa força do mal primordial, retorne para concretizar sua vingança? O que podemos esperar se ele surgir, trazendo consigo a tempestade apocalíptica? Será o fim da civilização como a conhecemos?
ou uma transição dolorosa para algo totalmente novo e imprevisível? O livro de Jó, um dos textos mais antigos da Bíblia, descreve Leviatã como uma criatura imbatível e incontrolável, cujas forças são além da compreensão humana. Nada sobre a terra é como ele, diz Jó 41, versículo 33, referindo-se à besta das águas. Mas essa criatura não é apenas uma ameaça física. Ela é um símbolo de uma força de desordem tão profunda e primordial que ela representa, ao mesmo tempo, a perda de controle e a desintegração da ordem natural e divina. Seu retorno, segundo algumas interpretações, poderia ser um sinal de que os tempos finais se aproximam. Mas como isso se traduz para o caos que poderia tomar o mundo em um possível retorno do Leviatã? A primeira coisa que precisamos entender é que, em Isaías 27, versículo 1, o Leviatã não é descrito apenas como uma criatura do mar, mas também como um símbolo do mal que será derrotado no fim dos tempos. Esse momento de destruição final é descrito como o fim de uma era, o colapso de todas as estruturas e sistemas que foram corrompidos pela maldade. E se o Leviatã, em sua volta, causasse o colapso das estruturas mundiais, desafiando a própria existência da humanidade, o caos, de acordo com as Escrituras, não se limitaria a uma única área. Ele atingiria todos os aspectos da vida humana: político, social, econômico, ambiental. A Bíblia fala do Leviatã com uma ênfase nas águas, como uma criatura que habita as profundezas do mar. Em Salmo 74, versículo 14, Deus derrota essa besta para trazer alívio à terra. No entanto, o que aconteceria se no retorno do Leviatã as águas se rebelassem novamente? Se o que foi até então um mundo de calma e equilíbrio ecológico se transformasse em um inferno climático? O que as Escrituras não deixam claro, mas que podemos inferir, é que a rebelião das águas simboliza a ruptura de todo o ecossistema global. Se considerarmos que Leviatã representa um caos imensurável, podemos ver as mudanças climáticas extremas e os desastres naturais como sinais de um potencial despertar dessa força. Tsunamis gigantescos, furacões apocalípticos, terremotos devastadores, esses eventos poderiam ser apenas o começo. À medida que o Leviatã se levanta das águas, ele também poderia desestabilizar os oceanos e as camadas atmosféricas, gerando catástrofes que são além de tudo o que já presenciamos. A água, em várias culturas e tradições, é vista como um símbolo de mudança, fluidez, mas também de destruição. Quando a água se rebela, ela não apenas invade as terras secas, mas também destrói os caminhos da civilização. Da mesma forma que o Leviatã surge das profundezas para aterrorizar a humanidade, ele também poderia representar a ascensão de forças naturais que extinguem a estabilidade e alteram os padrões do planeta, dando início a uma era de desespero. Se a natureza e o ambiente já estivessem em ruínas devido à ação do Leviatã, seria o momento para o caos humano se espalhar sem controle. De acordo com a Bíblia, o fim dos tempos envolve não apenas o apocalipse natural, mas também um colapso total das estruturas sociais, políticas e econômicas. Mateus 24, versículos 6 ao 8, fala de um tempo de guerras e rumores de guerras, fome, pestes e terremotos. Uma época marcada pela desintegração dos sistemas globais que sustentam a ordem social. Esse caos social é algo que vemos, de maneira crescente, nos dias atuais. O aumento das tensões geopolíticas, as guerras intermináveis, a polarização política, a violência em larga escala e o colapso das instituições democráticas já são sinais claros de que as fundações de nossa civilização estão sendo testadas e, em muitos casos, estão prestes a ruir. Se o Leviatã retornasse, isso representaria a quebra não apenas das forças naturais, mas também da própria estrutura humana que tenta manter a ordem. A economia global poderia desmoronar,
as grandes potências mundiais poderiam cair em conflito e as comunidades poderiam se desintegrar em uma luta desesperada pela sobrevivência. O Leviatã, nesse cenário, não seria apenas uma besta que emerge das águas, mas uma metáfora para o colapso absoluto da civilização. Ele traria consigo uma onda de destruição que se estenderia de maneira implacável, apagando qualquer vestígio de estabilidade política ou social. Mas o retorno do Leviatã não traria apenas caos físico e político. Ele também teria um impacto profundo no campo espiritual. Como símbolo do mal primordial, o Leviatã representa a ameaça cósmica à ordem divina. Ele é uma força de desordem que não apenas destrói o que está à nossa volta, mas também nos arrasta para um desespero espiritual. Em muitos textos apocalípticos, o mal não é apenas uma manifestação física, mas uma luta pela alma humana. O retorno do Leviatã seria uma luta cósmica, uma batalha entre as forças do bem e do mal, em que a humanidade seria confrontada com a ameaça do fim. O próprio Apocalipse, descrito no livro de Apocalipse, fala sobre o surgimento de bestas que atormentam a terra, e o Leviatã se encaixaria perfeitamente como uma dessas forças. Sua presença traria uma era de escuridão espiritual, onde a humanidade estaria perdida, buscando desesperadamente por respostas, mas sendo constantemente assombrada pela presença do mal. Mas nem tudo está perdido. Embora o Leviatã represente o mal e o caos, as Escrituras também nos mostram a promessa de que ele será derrotado. Em Isaías 27, versículo 1, o Leviatã é destruído por Deus, uma vitória que representa a restauração da ordem e da paz. O caos que ele causaria no mundo seria apenas o prelúdio para um renascimento espiritual, onde a luz divina finalmente prevaleceria sobre as trevas. Portanto, apesar do caos devastador que o Leviatã poderia causar no mundo, a mensagem final não é de desespero, mas de redenção. A batalha contra o Leviatã é uma batalha cósmica que, embora assustadora, abre caminho para o renascimento espiritual e a restauração do equilíbrio divino. O caos não é o fim, mas um sinal de que a ordem divina, ainda que por meio de uma grande tribulação, será restabelecida. O Leviatã pode trazer destruição, mas é através dessa destruição que a humanidade poderá ser purificada e restaurada. O que está por vir pode ser sombrio e aterrador, mas a promessa bíblica de redenção é clara. O Leviatã será derrotado e a ordem será restaurada. O que você fará enquanto esse caos se desenrola? Estará pronto para enfrentar as forças do mal e testemunhar o triunfo da luz? O mundo está à beira do abismo, e nas profundezas desse caos, algo antigo e terrível parece se agitar. E se o Leviatã, a criatura das Escrituras cujo nome evoca destruição e desordem primordial, estiver realmente prestes a emergir das trevas? Seu retorno, longe de ser apenas um mito ou alegoria, poderia ser o sinal mais sombrio de que os últimos dias não são apenas profecia, mas uma realidade que se aproxima. As profecias bíblicas há muito anunciaram, e os sinais ao nosso redor são claros: guerras, fomes, pestes, catástrofes naturais e uma crescente escuridão espiritual. Tudo isso aponta para o despertar do Leviatã, a encarnação do caos que desafiará a própria ordem divina. Mas o Leviatã não é apenas um monstro físico, uma besta colossal que emergirá dos mares para devorar a humanidade. Ele é, acima de tudo, uma força espiritual, uma manifestação do mal que busca corromper almas e arrastar o mundo para a ruína. Sua vinda marcará o clímax de uma guerra invisível, uma batalha entre as forças de Deus e as potestades das trevas. Enquanto o mundo se despedaça em conflitos e desespero, o Leviatã se alimentará do medo e da incredulidade, preparando o caminho para o anticristo e a grande tribulação. Diante desse cenário aterrador, os cristãos não podem se dar ao luxo da passividade. A hora é de vigilância, preparação e firmeza na fé. As Escrituras nos alertam que, nos últimos dias, muitos serão enganados,
abandonarão a verdade e sucumbirão ao engano. Mas aqueles que conhecem a palavra e estão firmados em Cristo, não apenas sobreviverão, mas triunfarão. A chave para resistir ao Leviatã está na armadura espiritual. Oração constante, jejum, estudo profundo da Bíblia e uma vida de santidade. Em Efésios 6, Paulo nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades das trevas. O Leviatã é a personificação dessas forças, e só poderemos vencê-lo se estivermos revestidos do poder de Deus. A oração será nossa arma mais poderosa. Jesus nos exortou a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Lucas 21, versículo 36. E em um tempo em que o engano espiritual se multiplicará, somente uma vida de intimidade com Deus nos manterá de pé. Da mesma forma, o conhecimento das Escrituras é essencial, pois é nelas que encontramos as promessas de proteção e vitória. O livro de Apocalipse revela que, mesmo quando a besta e o falso profeta se levantarem, os santos prevalecerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12, versículo 11. O Leviatã pode ser poderoso, mas ele já está derrotado pela cruz. Além disso, os cristãos devem ser faróis de esperança em meio ao caos. Enquanto o mundo mergulha no desespero, nossa missão é refletir a luz de Cristo, mostrando que há salvação mesmo nas horas mais sombrias. O Leviatã trará perseguição e sofrimento, mas isso não deve nos surpreender. Jesus já nos advertiu que no mundo teríamos aflições. João 16, versículo 33. A diferença é que, enquanto os incrédulos temerão a fúria do monstro, os filhos de Deus saberão que ele é um adversário já condenado. Isaías 27, versículo 1, profetiza que o Senhor, com sua espada invencível, destruirá o Leviatã no fim. Nossa confiança não está em nossa própria força, mas naquele que já venceu. O retorno do Leviatã não é o fim, mas o prelúdio da vitória final de Cristo. Ele pode rugir e espalhar terror, mas seu destino está selado. Enquanto aguardamos o dia em que Deus o lançará no abismo para sempre, nossa tarefa é permanecer firmes, com os olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. O Apocalipse está chegando, mas para os que estão em Jesus, ele não é uma ameaça. É a promessa de que muito em breve o último monstro será derrotado, e o Rei dos Reis reinará para sempre.